seja bem-vindo ao nosso antepenúltimo módulo do nosso curso de Python. A gente vai aprender aqui uma das formas mais antigas e interessantes de salvar informações, né, dentro do nosso HD ou de uma memória não volátil e garantir assim uma persistência dos dados, né, para utilizar outra hora, em outro momento, e deixar os nossos programas ainda mais eficientes, robustos, interessantes e úteis, né? Por que não? Que no caso é a manipulação de arquivos, são os arquivos. Tudo, de certa forma, em um computador são arquivos binários, né? Tudo que, inclusive o próprio programa, ele de certa forma é um arquivo. E embora a gente divida entre arquivos de texto e arquivos binários, a grande verdade é que é todo um arquivo binário. A diferença é que nos arquivos de texto a gente já tem a maioria dos sistemas operacionais interpretando aquilo, as informações, de uma maneira, como a gente fala, pré-determinada, né, padrão, porque a gente sabe que ali dentro vai ter um texto obrigatoriamente, né? Mesmo que o texto contenha números, a gente sabe que aquilo ali tem um tipo de informação que a gente vai querer utilizar e assim a gente consegue ter resultados bastante interessantes na persistência dos dados, né? Então, o que são arquivos? Basicamente é um pedaço de memória salvo que a gente pode como eu falar assim, a gente pode ver a qualquer momento, né? E que vai ser salvo em alguma memória não volátil, como um disco rígido, SSD, um armazenamento de rede. Mais antigamente a gente usava disquete, CD, DVD, né? E eles podem representar muitas coisas, né? Eles são salvos como binários em lotes de bytes. E, em geral, né, um arquivo ele vai ser dividido em algumas partes. A principal que é o conteúdo do arquivo, ok? Seja lá o que for que a gente vai salvar, que normalmente é expresso pela terminação do arquivo. Então, por exemplo, um arquivo .txt vai indicar que a gente tem um texto ali dentro, tá? Um arquivo .docx vai dizer que a gente tem ali um arquivo de Word, né? O Microsoft Word ou as outras versões que tentam se igualar, né? Que a gente tem até versões muito boas e gratuitas. A gente tem também o formato .jpeg, que é aí também bastante famoso, bastante utilizado, que é para imagens codificadas nesse tipo de formato e por aí vai, tá? Hoje os sistemas operacionais obrigam a gente a dar uma terminação, mas não necessariamente essa terminação diz alguma coisa, tá? Essa terminação ela só facilita o sistema operacional entender o que ela vai interpretar ali dentro e também para o usuário saber o que tem ali, ok? No caso ali de metadados do arquivo, são informações que a gente não lê por conta própria. Isso quem passa a administrar é o sistema operacional. Ele vai dizer o nome do arquivo, quando foi criado, quando foi a última vez que foi modificado, quem tem a permissão de acesso, qual que é o tamanho daquele arquivo e tudo mais, né? Então, quando você dá ali no Windows, botão direito, propriedades, você vê todas aquelas informações, eles são os metadados do arquivo, ou seja, não são conteúdos, são dados aí paralelos importantes. É interessante que existem, embora a gente não precise aí, debater bastante sobre isso, existem vários tipos de sistemas de arquivo, né? Hoje, a maioria deles são padrões, embora o Windows e o Linux usem alguns meio que diferentes, um consegue ler o tipo de arquivo do outro, tá? Mas, em geral, a gente tem dois grandes tipos, que são os arquivos de texto, que usam aí formatações de caracteres especiais, né? Hoje a gente tem o que é mais utilizado, que é o UTF-8, que é uma tabela de caracteres enorme, onde a gente consegue caracteres especiais como cedilha, acento, até letras que são estrangeiras, né? E a gente tem vários outros assim que vão abranger caracteres árabes, japoneses, chineses, kanjis e tudo mais, que são tabelas assim, realmente gigantescas.
para aplicações específicas. No Brasil, a gente só precisa utilizar o UTF-8. E dependendo da aplicação, a gente usa a tabela ASCII, ASCII, que é uma tabela das primeiras que a gente tinha, né, acesso, que vai ter aí o alfabeto sem caracteres especiais e sem acento, e algumas pontuações e as letras maiúsculas e minúsculas, números, etc. E alguns exemplinhos. Mas, inclusive, a maioria dos compiladores só utiliza isso, porque vamos botar assim, o alfabeto americano, tá? Então, o inglês dos Estados Unidos ele é bem mais compacto, como você pode ter percebido, e a ASCII ela vai representar isso para a gente e garantir que a gente tenha que gastar menos espaço no disco, que pode ser interessante no caso de um programa maior, para ter um processamento mais rápido, só que a verdade é que hoje em dia isso não faz tanta diferença, tá? E a gente tem os arquivos binários. Basicamente é uma sequência, assim como todos os outros arquivos, mas ele é uma sequência de 0 e 1, ou seja, valores de verdadeiro ou falso, e que você não vai conseguir ler sem saber a estrutura que está sendo salvo. Ou seja, vão ser salvos dados aí dentro, né? E para você conseguir retirar, né, a integridade dos dados que você tem aí, é necessário entender a estrutura que ele está e usar aí o programa para conseguir ir recolhendo na ordem que você deseja. Não é uma coisa tão fácil, mas por isso a gente não vai aprender, porque isso aqui não é um curso de ciência da computação, a gente vai trabalhar com o mais comum, que são os arquivos de texto, tá? Os arquivos de texto são muito mais fáceis de lidar, muito mais rápidos e até mesmo, eu diria assim, eficientes, tá bom? Não há aí a gente ter uma grande necessidade de montar um algoritmo tão complexo que a gente não possa salvar os dados como um binário, porque vai ficar grande demais. Mas se você aí debandear depois para o lado da ciência da computação, vale aí a pena aprender um pouco mais sobre como tratar isso. Então, na próxima aula, a gente vai continuar ainda com a teoria, vendo como escrever arquivos, né, de texto, como a gente, no caso, ler primeiramente, né, e depois a gente vai ter uma aula prática de como criar e ler e escrever em outros arquivos, ajudando a gente a ter um controle mais interessante de toda essa estrutura, ok? Então é isso. Desejo a você muita empolgação para continuar aí nesse finalzinho de curso, dando uma virada muito interessante para para nossa carreira de Python, de programadores Python, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.